E aí, galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que você está assistindo o nosso podcast. Aqui diretamente dos estúdios do Prosa Mineira, com o nosso queridíssimo professor Vinícius, vereador da cidade de Andradas, que vai estar sendo entrevistado pela gente aqui, explicando sobre os seus projetos, sobre suas pautas, tudo aquilo que ele fez pela nossa cidade. É ou não é, Thiago? Exatamente, né, Vinícius? Vamos ver, vamos passar para a galera aí todas as oportunidades aí que a gente tem para ouvir o dia a dia de um vereador. E para fazer acontecer o nosso podcast hoje, a gente está contando com a parceria comercial da Nova Contabilidade, do Diego Prado. Diego, obrigado aí por estar sempre apoiando a gente aí. Gostaria de agradecer também nosso parceiro Massas Que Delícia, do Yuri. Ô Yuri, brigadão, velho. De verdade mesmo, do fundo do coração. Vocês, nossos apoiadores aí, ó. A gente tem muito que agradecer vocês. Fala aí, né, Jean? Agradecer esse pessoal aí que tem apoiado nosso trabalho, né? E tudo isso que tá acontecendo aqui hoje, né? É porque os patrocinadores, o pessoal que tem nos apoiado, tem nos ajudado muito, né? Porque tudo tem uma logística e a gente precisa, para poder levar um conteúdo. Esses conteúdos que nós temos apresentado a vocês, precisa de uma ajuda, e esses patrocinadores, esses parceiros comerciais, né, tem feito com a gente, tem feito esse trabalho seguir adiante. Então, certeza. Agora, nesse momento, a gente vai estar agradecendo a ilustre presença do Vinícius, amigo meu. A gente tem conversado aqui e ele topou de pronta. Teve muita. Tava até empolgado onde a gente conversou. Cara, eu tô bastante esperançoso aí, né? Bastante ansioso para aparecer aqui no Prosa Mineira, para poder falar sobre os seus trabalhos de uma forma bem descontraída, né? A gente vai estar bem à vontade aqui. Vinícius, fique à vontade. Fique à vontade, toma tua cervejinha aí. Se apresente aí pro pessoal. Vou deixar minhas saudações aqui a todos vocês, Thiago, ao Jean e ao Marcos, né? É um prazer gigante. Falo saudação porque você falar um boa noite não vai servir para quem está assistindo de dia e de tarde. E para todos os que estão aí na equipe de vocês, na questão da edição, todo mundo que está junto com vocês, todos os trabalhadores aí do Prosa Mineira. Deixo o agradecimento a vocês por me chamar para isso, né? Para esse momento aqui, né? De sanar curiosidades, né? De satisfazer, né, a questão de vocês explorarem aí o que faz o vereador, o que fez, né, o vereador, né, que está na minha pessoa aqui, o professor Vinícius, e poder bater esse papo com pessoas, inclusive da minha geração, né? No caso, não sei quantos anos você tem, Thiago? Eu tenho 30. 30? Então, eu farei 30 agora em maio. O Júlio, 30 em julho? O Júlio também é de 92, 92. que estudou em sala junto comigo, né, de Mundo Vieira. Eu fiz 30 esse mês. E então aqui, ó, nós estamos numa mesa dos trintou. Dos trintou. Exatamente. Eu fico muito contente mesmo principalmente pelo formato, né? Esse formato aí que cresce muito. Manda bala, gente. Eu posso? Só no próximo. Só no próximo. Mas eu não vou fazer essa desfeita aqui com os meus colegas da minha geração. Claro. Opa, manda bala. Aí. Ô, Vinícius, aproveitar que a gente já emendou, explica pra gente aí a tua trajetória. Você já começou dizendo aí que a gente estudou junto do Edmundo Vieira. Sim. E aí você virou professor. Conta pra nós como foi essa evolução aí na tua vida. Rapaz, então vamos lá. Então você tá pegando uma trajetória Uma bem... trajetória para quando você virou vereador. Falou, nossa, eu vou me candidatar a vereador. Então tá, vamos falar desde a época, então, por exemplo, que nós somos amigos lá de sala de Edmundo Vieira. Isso. Desde aquela época eu já tenho uma inclinação a dar um passo à frente quando é questão de representatividade. Por exemplo, em relação a ser representante de sala, líder de sala, que a gente fala, eu no 7º ano em diante, eu sempre disputei eleições do 6º ano em diante, eu sempre disputei eleições de líder de sala, de representante de sala, e nunca perdi. Né? Então eu sempre fui líder de sala no 6º, no 7º ano, lá no Alcides Moscone durante o ensino médio, monitor do ônibus quando eu ia fazer curso técnico de Química em São João do Boa Vista. Então eu sempre gostei desse negócio de participar de pleitos, né? Mesmo na época da infância. A primeira eleição que eu perdi na minha vida foi a eleição mesmo, em 2016. Foi sim. Mas então eu sempre tive um pouco disso. Eu, já que você está falando de trajetória, não vou ser nenhum mentiroso aqui não.
Eu comecei a ser uma pessoa que dá a devida atenção para a educação depois de um pouco mais velho. Foi depois dos 18 anos, inclusive. Porque no ensino fundamental, você me conhece, você sabe falar, né? Eu era o que você vai chamar de capeta. Né? Eu era bastante eufórico, um péssimo aluno, faltava muito, atrapalhava aulas, não no sentido de ser mal educado com o professor, isso eu nunca fui, mas agitado e conversava muito na sala de aula, né? O famoso arteiro. No ensino médio, eu já perdi um pouco esse ímpeto, só que eu ainda faltava muito, era preguiçoso demais. Eu só fui tomar mesmo consciência de que a educação é a melhor via para você mudar a tua própria condição de vida, você adquirir, por exemplo, um pouco de ascensão social, só foi depois mesmo do ensino médio concluído. Foi no início do curso superior, foi de uma maneira tardia. Eu tive um amadurecimento tardio. Então eu poderia muito bem, né, usar aqui um discurso de... Você foi uma joia rara. Não, eu sempre fui estudioso, exemplar, né? Notões. Vai lá ver com as minhas professoras se eu não era um bom aluno. Às vezes ela poderia até validar essa fala hoje a partir da posição que eu tô, né? De vereador e tudo mais, mas isso não é verdade. E quem me conhece sabe certinho de como foi essa trajetória. Não, né? Não tem por que não falar. Né? Não tenho, eu não cometi nenhum crime. Eu era uma criança arteira. Exatamente. Não tem o por que não famoso falar. aluno do fundão. Exatamente. Mas assim, hoje em dia eu sei da importância que existe de uma criança, um jovem, né? Ser um bom aluno, né? Não tô falando aqui, tomem, façam de tudo, vira estrela dentro da sala de aula, que vai dar tudo certo no final. Não, preste atenção nas aulas, se comporte, obedeça os professores, obedeça os pais, siga todas essas regras, que é um caminho melhor, sim. Tanto é que eu acho que há até um arrependimento no fundo, né? Você fala, nossa, hoje, pela importância que eu sei da educação, deveria ter prestado mais atenção na aula, deveria ter feito mais os deveres de casa, talvez a vida teria dado um rumo diferente. Você não chegou a pensar? Não, tenho arrependimento, sim. Eu não sou desses que falam assim, não, eu não me arrependo de nada, tudo é aprendizado. Eu me arrependo de muitas coisas, Marco. E, inclusive, esse é um dos arrependimentos, sim, porque, como eu falei pra você que eu tive um amadurecimento tardio, tudo também se deu de uma maneira um pouco mais tardia. Eu comecei o meu curso superior com 22 anos, eu acho. Você falou que você fez técnico em química. Isso, não cheguei a concluir. Não cheguei a concluir, não, mas iniciei. Fui quase até Após 90%. Saiu do ensino médio ou começou o curso? Não, comecei dentro do ensino médio. Dentro do ensino médio. Junto com o ensino médio, eu iniciei o curso técnico de química também. Entendi. E então eu tenho esse arrependimento, sim, porque eu poderia muito bem ter começado, por exemplo, a faculdade aos 18. Né? Termino o ensino médio, já inicia a faculdade. Tava tudo quentinho, né? Já tava tudo... Né? Sim. Ter iniciado a minha carreira de professor de forma mais... Né? Um pouquinho mais cedo, mais precoce. Então eu tenho, sim, esses arrependimentos. Não é nenhum arrependimento que gera tristeza. Uma tristeza, nossa, que eu deito no travesseiro à noite e falo o que eu fiz da minha vida. Mas sim, se eu pudesse ter feito diferente, eu faria, sim. Né? Eu teria... Mas aquela questão é verdadeira, né? Não tem como você querer ser o que você é hoje, até a cabeça de hoje, com 10 anos de idade, com 15 anos de idade. Inclusive, eu tenho certeza que coisas que eu passo hoje, no futuro eu posso muito bem, né, olhar para trás e falar assim, nossa, mudei, né? Eu faria diferente. Isso é verdade. Algo que você foi construindo no dia a dia é representar, ser a voz do cidadão hoje. Como que você adquiriu isso? É um dom? Como que é? Porque a gente entende que o político, a pessoa que está representando a sociedade, ela é a voz do cidadão, das demandas do dia a dia. Você sente que você tem isso, que você consegue, que você tem a voz? Na verdade, eu não gosto de acreditar muito em dons, sabe? Eu acredito em inclinações. Dom parece que a pessoa nasceu para aquilo mesmo e tá fadada àquilo, né? É uma palavra que meio que parece que faz referência a isso. Mas eu acredito em talento e em inclinação, né? Por exemplo, eu tenho um amigo, que é o Hércules, o Pichot, tem apelido de Pichot, que desenha de forma, inclusive, deixo como indicação aqui para vocês convidarem ele. Ele, para mim, é o maior desenhista que tem aqui em Andradas hoje. Ele desenha coisas assim, sabe? Ele é um artista
mais nato. do que o nível regional. Quem olha o desenho dele fala assim, ó, dom, nasceu. Mas eu mesmo em conversa com ele, ele já falou, não, eu não acredito muito em dom, eu acredito em treinamento, né? Em prática, mas eu acredito que quem tem uma inclinação para alguma coisa, quando ela treina aquilo, ela fica... Se desenvolve ali. Nossa, desenvolve e muito- ela muito fica mais melhor rápido, do que aquele que não tem inclinação e também treina. É. Uma pessoa que treina algo que não tem inclinação fica bom. Mas uma pessoa que tem inclinação para algo e treina aquilo que ela tem excepcional, inclinação, né? pode se tornar até um gênio naquilo. Um Olha Neymar. só, se Entendeu? ele for jogar. Exatamente. Mas assim, ó, como que eu adquiri isso, por exemplo? Nem eu sei te falar ao certo. Porque muitas coisas vão acontecendo na vida da gente de uma maneira não pensada. Né? Nem tudo é articulado, estratégico. Né? Hoje em dia eu faço muito isso. Tomo atitudes de maneira pensada previamente. Né? Traço uma estratégia para atingir algo no futuro. Mas isso é muito recente na minha vida. Então, por exemplo, a minha entrada em partido político, muitas coisas aconteceram de uma forma bastante não pensada. Eu, por exemplo, eu me filiei ao primeiro partido político com 17 anos, antes da maioridade. Foi no PTB, na época. Porque eu já, que nem eu disse na hora que eu abri, eu já tinha essa questão de sempre ser representante de sala, monitor de ônibus, não sei o que tem. Então eu sempre gostei de política nesse sentido de representar as pessoas. Ser porta-voz, que nem você falou. Aí eu tava fazendo uma mudança de casa, né, da minha ex-namorada na época. E quem tava ajudando nessa mudança era, na época, o vereador Paulinho Moreira, que é vereador hoje em dia também, colega meu. E eu, sabendo que ele era político, eu falei pra ele naquela época. Falei, sabia que eu tenho vontade de ser político também? Eu tenho vontade também de ser vereador, de me candidatar um dia. Isso com 17 anos. Aí ele pegou e falou assim, bora lá pro meu partido. Só que naquela época eu tinha vontade, eu falava isso de uma maneira não consciente. Eu não sabia o que significava os partidos, não sabia de nada disso. Eu não sabia o que significava correntes políticas, ideologias políticas. E entrei no PTB, junto com ele ali. Só que eu tinha sede de participação nas coisas. E não tinha reunião dentro do grupo deles. Eles nunca me ligaram, falaram, vamos participar de uma Não tinha reunião. aquele network ali. Não tinha. E então eu sempre mantive a filiação, mas falando assim, na hora que aparecer algo aí que seja um pouco diferente, eu tô me mudando. Aí em 2014 eu comecei a despertar para o que eu chamo de consciência política. Né? Comecei a enxergar o meu lado dentro do cenário nacional, estadual e também municipal. Da onde você se encaixava. Isso, exatamente. Aí eu fui convidado para uma reunião do Partido dos Trabalhadores em 2015 e fiz minha filiação ali. Dali para frente, as atitudes políticas minhas são mais conscientes, politicamente falando, né? Eu me filiei no PT, então, em 2015. Em 2016, eu disputei minha primeira eleição pelo PT. Tive 302 votos, não venci, não entrei, né, como se diz. E em 2020, disputei a segunda eleição e, graças ao povo e graças a Deus, eu venci e estou lá hoje entre os 9 representantes da cidade. Mas, normalmente, o pessoal gosta de falar que você representa a sociedade. Não é bem assim, não. Você representa a sociedade, a comunidade. O poder legislativo, né, os 9 representam a cidade. Mas cada um individualmente representa um setor da comunidade. E não o vereador que bate no peito e fala assim, eu represento a cidade como um todo. Isso não existe. Quem é estudioso de ciências políticas, de ciências humanas, sabe que não. Né? Um cargo parlamentar, um cargo legislativo, uma função legislativa, ele tanto é que, por exemplo, quantos eleitores existem em Andradas? Tem 30 mil. Quantos votos eu tive? 682. Como que eu posso ter a ousadia, a pretensão de falar que eu represento toda Andradas, sem contar que eu tive 682 votos de 30 mil? Uma equidade, né? Entendeu? Equilíbrio, né? Então, eu represento uma fatia expressiva, considerável da população. Certo?
E sou vereador, sim, dos 30 mil, mas nós 9 somos, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa fala, porque lá na Câmara mesmo eu já vi meus colegas falando sobre isso, por exemplo. Num dia que eu levei, né, com meus amigos, foram acompanhar a sessão, uma sessão que teve, que inclusive foi a sessão que eu me candidatei a presidente da Câmara e fui derrotado. E eles foram assistir, né? E lá eles ficaram muito assim incomodados com a presença dos meus colegas lá na Câmara. Porque não tinha ninguém deles e tinha a minha turma lá. Eu vi essa. E eles falavam, eles foram na tribuna, eles falavam assim, ó, porque eu sou vereador de vocês também, apontando para os meus amigos. Os meus amigos faziam assim, ó. Aqui não. Porque não é mesmo, entendeu? Isso aí é você querer se projetar numa coisa que é irreal. O poder Enfiar a goela legislativo, a abaixo. ideia dele já é isso mesmo. Colocar 9 diferentes, de setores diferentes da comunidade, da sociedade, para ali decidirem coisas, tá? Para, por exemplo, que tenha uma voz que seja desse jeito, outra que seja de outro jeito, outra que tenha outra bandeira, Entendi. e por aí vai. Ô Vinícius, então, a partir do dia que você se tornou vereador, surgiram novas responsabilidades. Dentre elas, a de fiscalizar o poder executivo. Como que você lida com essa situação? Como que é o dia a dia nesse sentido? Então, o Thiago, pessoal, Marcos, Jean, isso aí é o seguinte, realmente, a partir do momento que você, não é nem quando você já ganha, não, quando você já coloca teu nome à disposição e se candidata, você já está tomando para si uma responsabilidade maior, porque você está falando para a comunidade, olha, eu tenho condições de estar ali, entre aqueles 9 ali que tomam decisões importantes para a cidade. A cidade só tem 11 agentes políticos, né? O prefeito, o vice e os 9 vereadores. E uma vez que você, então, vence e se torna, de fato, vereador, né? Aí essa responsabilidade se amplia. No quesito fiscalização, inclusive, é uma das principais atribuições do vereador, legislar e fiscalizar. Legislar e fiscalizar. É uma das 2 funções, né, primordiais, essenciais, legislativas. A fiscalização, isso aí foi até bacana, você fez eu lembrar de eu fui dar uma palestra numa escola privada da cidade sobre como é ser um vereador no ano passado. E eu cheguei nessa parte de falar sobre fiscalização. Aí lá na aula, e era para pequenininhos, era para alunos pequenos. Então eu estava, de uma certa forma, transformando toda a minha conversa numa conversa mais didática, mais pedagógica, né, mais compreensível para crianças. Aí eu falei assim, gente, um dos papéis do vereador é fiscalizar, é estar de olho no poder executivo que está lá na figura da prefeita, né? É a gente estar atento no que ela está fazendo. Aí o menininho virou para mim e falou assim, ô professor, se você tem que ficar vigiando, então, a prefeita, fiscalizando, o que você está fazendo aqui agora? Na inocência. Criança é foda. Direito, vai. Isso. Aí eu expliquei pra ele, é a mesma explicação que eu faço pra você. Isso não significa que eu tenho que estar lá, por exemplo, né, do lado dela, no gabinete dela, né? Inclusive ela nem permitiria isso. Isso nem existe. A todo momento, né? Ou indo à prefeitura em todos os dias. Porque todo ato de fiscalização nosso a gente faz de forma documental, né? Que é, por exemplo, através dos requerimentos. O que são os requerimentos? São pedidos de respostas para o Poder Executivo, né? São questionamentos que você faz ao Poder Executivo, que o Poder Executivo tem, né, obrigação de te responder. Obrigação de te responder. Ele tem 15 dias podendo ser prorrogados por mais 15. Então, no máximo, eles têm 30 dias para responder qualquer indagação que você faz. Aí, do ponto de vista... Vinícius, mas sem ser documentalmente, você não pode fiscalizar também? Ir até algum lugar? Posso também. Mas isso se dá mais quando existe, por exemplo, uma denúncia. Por exemplo, vai fiscalizar um hospital. Por exemplo, Vinícius, você viu lá como é que tá a situação higiênica dos banheiros? Tô levantando uma tese aqui, né? Dos banheiros públicos do hospital. Aí eu posso me deslocar até lá e ir lá, né? Fazer uma filmagem para registrar tudo aquilo que eu tô vendo. Mas mesmo assim, após eu me deparar com essa situação errada, né? Essa situação
que tá tendo Fora uma do má padrão. prestação de serviço público, Fora do padrão. eu tenho que transformar aquilo lá em um documento formal para questionar o Poder Executivo. Entendi. É que daí tem parlamentar que só age na questão do escândalo midiático na rede social. Vamos colocar Aí ele pega, o policial lá. Exatamente. Eu tava pensando ele aqui, eu não queria chegar no nome. Pega, estende, né, o celular lá, faz a live, né? Eu tô aqui, não sei o que tem, tá errado. Tudo bem, você até pode fazer essa parte. Mas depois você tem que também trabalhar na casa da formalidade, porque o Poder Executivo, ele não precisa responder um vídeo teu virando estrela no meio da rua, chamando a atenção. Mas ele precisa te responder o documento que você entrega lá. A tal da politicagem. A questão do... Se enquadra dentro desse termo, a politicagem? Sim. Se ela for feita única e exclusivamente assim, sim. Se ele faz as duas coisas, aí não. Porque daí, o que eu faço? Como que eu digo pra você? Nesses casos aí, que a pessoa chama atenção, tem um lado benéfico pra isso, que é o quê? Você chamar a atenção da população e a população vir junto com você na cobrança. Entendi. Isso é importante. Abraçar a causa. Porque daí te dá força, né? O Poder Executivo, aquele que tá praticando a coisa errada, né? Ou deixando a coisa ficar extremamente ruim, que é o exemplo que eu tô dando, por exemplo, de um banheiro todo depredado, ele vai falar assim, poxa, ele chamou a atenção da população para isso, agora a população toda tá irritada comigo em relação a isso. Então tem o aspecto positivo disso, mas tem que trabalhar nas duas esferas. Se você trabalha só de uma maneira midiática, aí você tá sendo politiqueiro, única e exclusivamente. Puramente. Chamar Ô atenção. Vinícius, agora eu tenho uma dúvida que eu sempre tive a respeito de política. Ninguém faz um curso para virar vereador, para virar governador. Simplesmente você preenche os requisitos, é eleito, você assume o cargo. Como é que funciona? Tipo assim, você foi lá, foi diplomado lá, 1º de janeiro, pronto, sou vereador. E agora? Como é que funciona? Tem algum cursinho que alguém te ensina? Porque... Na verdade, não, Marcos. Pode terminar, você tá falando mais alguma coisa? Não, Eu te então, cortei? porque vamos supor assim, você chega lá, você bateu na câmera, poxa, foi lá, fez aquela sessão, você virou vereador, pronto. A partir de agora eles te dão uma sala, eles te nomeiam para fazer alguma coisa. Como é que funciona o começo? próximos passos, Isso, né? Lembra que eu Tá. lembro que tinha o Tiririca, que ele falava, né? Você sabe o que o político faz? Eu também não sei. Vote em mim que eu vou te contar. Entendeu? Olha, esse tipo pra- de pergunta. você não precisa de fato saber nada. Tá? Pra você entrar, pra você se tornar um agente político, seja vereador, seja deputado estadual, seja deputado federal, seja presidente da República, governador, prefeito, você precisa estar filiado em um partido político, Certo. ter a idade mínima para aquele cargo que você quer disputar, existem as idades mínimas, e ter voto suficiente para adentrar. Só. E ser alfabetizado. Aí, inclusive, você falou do Tiririca e tinha polêmica disso naquela época. Mas o Tiririca é alfabetizado ou ele é analfabeto? Né? Aí ele você tem que comprovar a sua alfabetização. Você tem que saber ler e escrever. Um analfabeto, ele constitucionalmente não pode ser ele não é elegível. Tá? Só que é o seguinte, não existe. Isso aí vai variar de Câmara para Câmara, de Assembleia para Assembleia. Entendi. Que nem... Deu exemplo de Andradas. Vou falar pra você para Andradas. Em Andradas, eles deram um curso, um mini curso, né? Mas não é nada com, por exemplo, especialistas, cientistas políticos. Pegaram uma pessoa lá da Câmara, que é uma pessoa muito inteligente, agradável, didático, entendeu? E ele passou princípios básicos, né, do poder legislativo para os vereadores. Principalmente nessa legislatura agora, que elegeu muitos vereadores de primeira viagem. Nós Sim, temos bastante. 5. Foi bastante. 5 vereadores são vereadores que estão sendo vereadores pela primeira vez, né? E outros 4 já foram vereadores no passado. Então era necessário esse tipo de coisa. Mas assim, eu sou favorável que a pessoa, ao se candidatar, já tenha uma boa noção do que é
as atribuições do cargo que ela está disputando. Porque até né? numa sessão extraordinária que eu estava assistindo, Com certeza, ela tem que ter uma noção. ali, Não, né? uma sessão noção. que, por exemplo, assim, a didática, né, o preparo, principalmente você é formado, né, formado, participa, já vem com uma história, né, como você já disse, de lideranças, né, liderança de sala, liderança de ônibus. Então, para você liderar, você precisa ter equidade, você tem que ter equilíbrio, você tem que ter uma flexibilidade em relação a muita coisa, com os favoráveis, com os que aproveitam e com os que não são favoráveis. Então, né, tem que ter esse tipo de equilíbrio, e só tem esse tipo de equilíbrio quem se debruça em cima de livros, quem procura um certo autoconhecimento, né, Sim. e uma visão mais abrangente. E a gente vê que existem pessoas que já não têm tanto conhecimento e acha que é só briga, só xingar e perde ali o decoro Polêmica e total, tal. né? Perde o decoro ali, né? E Sim, até sim. uma sessão que foi suspensa por conta de falta de decoro, né? Foi ali algumas palavras um pouco mais agressivas e o presidente da Câmara teve que suspender, cortar o microfone e tudo e tal. Isso, suspende e depois retoma. É, né? sempre Só quando o depois- negócio é muito feio, aí suspende total mesmo. Isso, Então, no caso, a gente vê que o preparo é fundamental, cara. Sim, Né? sim. Eu acredito que o preparo ele é fundamental em todos Eu os acho, âmbitos. Jean, que ele é um adicional, tá? O estar preparado, o ter um curso superior, por exemplo, que nem você... Tem muita gente na rua que fala assim pra mim, eu acho que pra ser vereador, a pessoa tinha que ter no mínimo uma faculdade. Eu não acho. Eu não concordo com isso. E eu tenho. Eu poderia muito bem pegar essa fala pra mim sim. e falar assim, ó, tô tranquilo. Eu tenho. Verdade mesmo, você tá certo, você tem razão. Usar a teu favor, por exemplo. Não, você tem razão, tinha que ter mesmo. Né? Eu encontro com essa pessoa que fala comigo na rua, mototáxi, que é um lugar mesmo que eu frequento muito. No mototáxi, muitos falam isso pra mim. Eu falo, ó, mas que pena, você não poderia se candidatar. Né? Você não poderia dar tua contribuição pra Poderia sociedade representar e bem talvez... ali. Porque não... vamos falar assim, faculdade, gente, não é sinônimo de conhecimento, Não. inteligência. É. Não é. que Não é o nem você fala parâmetro. você pode ser uma pessoa inteligente ou pode ser só um idiota com De muitas, diploma. muitas referências, né? Boas referências. Né? Acho que com boas referências não, mas ele pode ser um idiota com diploma na parede. Exatamente. Mas a questão é a seguinte, eu mesmo conheço pessoas inteligentíssimas, muito sábias, né, que não têm nenhum ensino médio completo, Sim. né? Porque a inteligência, ela é muito mais do que esse negócio que a gente acredita quando a gente olha uma pessoa discursando. Nossa, esse rapaz fala bem, ele é inteligente. Não é só falar bem. Não, falar bem é uma das inteligências que existe. Um dançarino bom, né, com alta qualidade, ele é inteligente, né? Uma pessoa que dirige de forma, né, com maestria, ele é inteligente. Uma pessoa que tem um equilíbrio emocional, ela é insultada, né, de forma direta e mantém-se a tranquilidade. Eu não sou muito dessa inteligência aí, inclusive. Eu já sou. Já tenho. E ela consegue absorver aquilo ali e não se irritar, né, não devolver. Tem uma resiliência. ali. Isso é uma forma de inteligência, chama inteligência emocional. Tá? Saber convencer as pessoas daquilo que você está falando se chama inteligência interpessoal. Então, inteligência é muito além de que você saber várias fórmulas matemáticas, muito além de que você saber escrever bons textos e falar bem. Realmente. Bem amplo. Então, eu acho que é assim, ó, você fazer uma faculdade, se debruçar em livros, que nem você falou. Eu leio livro desde a época que eu era um aluno ruim, lá no Edmundo Goleirão do Vieira. Edmundo. Goleirão do Edmundo. Desde aquela época eu era um péssimo aluno, não prestava atenção na aula e já gostava de leitura. Isso é um adicional, tá? Mas não é o todo, não. Agora sim, ó, uma pessoa também avessa totalmente a conhecimentos, a leitura, né, desconfiada da ciência, né, das ciências no plural, né, das filosofias, e que não gosta disso, ela vai acabar sendo, porque é uma atividade que ela demanda
né, todas essas coisas, né? Você gostar dessas coisas, de relacionamentos, de conversar com as pessoas. Então, eu acho que aquele que tem isso vai sair na frente daquele que não tem. Mas não é tudo não, viu, Jean? Ô, Vinícius, terminou? Deixa eu te perguntar. Vamos supor assim, uma dúvida que eu creio que muitas pessoas têm. Vamos supor, vai fazer um parquinho numa praça. Entendeu? Como funciona para você? Qual é a função? Vamos supor, você teve essa ideia, com indicações suas. Vamos fazer um parquinho na praça em determinado bairro. Entendeu? Como é que funciona esse trâmite? Entendeu? Explica pra gente. Essa pergunta é bastante bacana e vai servir muito para quem estiver assistindo. Nós, vereadores, a gente trabalha de várias formas. Uma das principais formas a gente chama de proposições, né? O que são as proposições? São as suas propostas, o que você propõe, mas para deixar mais na prática, para que vocês entendam de verdade, quem estiver assistindo a gente também conseguir sair daqui, né, no pós-vídeo com um entendimento maior sobre as coisas na prática. As proposições, elas são 3. Indicações, requerimentos e moções. O que é cada uma delas? Vamos lá. Indicações são dicas que o parlamentar dá ao Poder Executivo. Entendi. Ele indica, ele dá uma dica. O que são... Por exemplo, dá um exemplo. Vou dar um exemplo para você. Indicação. O vereador Vinícius Teixeira indica que se crie um auxílio emergencial municipal na cidade de Andradas durante os tempos de pandemia, já que a renda das pessoas está sendo diretamente afetada, já que as pessoas estão tendo que ficar, né, dentro de casa em algumas ocasiões, algumas categorias, comércios fechados. É uma forma de injetar dinheiro na economia local, né, e socorrer as famílias de baixa renda mais vulneráveis. Isso é uma indicação. Isso é uma indicação. Você está dando uma dica para o Poder Executivo. Só que as indicações, quando um vereador faz uma indicação, não subentenda que ela vai ser acatada. Aprovada ela sempre ela passa na Câmara. Só que ela não vai ser acatada pelo Poder Executivo. Como eu disse, é uma dica que Ele você não dá tem essa obrigação aí de acatar. de falar assim, nossa, o Vinícius pediu isso, agora eu tô ferrado, vou ter que fazer isso. Nossa, se fosse assim, gente, a cidade tava linda. Porque todo buraco que tem na rua aí, o pessoal, por exemplo, traz pros vereadores, o vereador vai lá e faz uma indicação. Fecha aquele buraco. Se fechasse todos os buracos que os vereadores estão levando lá, não tinha nenhum buraco na cidade mais, não tinha nenhuma área verde com mato a 3 metros de altura. Não tinha nada de errado na cidade, porque a gente faz um monte de indicações a todo momento. Requerimentos, pulando pro requerimento. Requerimento, ele é um questionamento que você faz pro Poder Executivo. Então, por exemplo, que nem você me deu essa abertura de eu falar sobre as que eu fiz, algumas que eu fiz mesmo como exemplo. Venho requerer para o Poder Executivo que se mostre, que se deixe claro, que torne claro todos os imóveis que a cidade loca, aluga, seus respectivos endereços e seus respectivos valores. Eles são obrigados a responder. Entendi. Entendeu? Então é sempre pega o ponto de interrogação. O requerimento sempre tem um ponto de interrogação. Ele é uma pergunta que você faz para o Poder Executivo. Entendi. O requerimento é diferente. Marcos, Jean e Thiago. O requerimento ele é obrigatório ter uma resposta, pelo menos. Porque Agora, indicação não precisa nem responder. Indicação não precisa nem responder. Embora o Poder Executivo atual venha respondendo. Até para falar não. Mas é um não com fundamento ou é um não? Não. Sempre vem justificado. Bacana. Vem a justificativa. No exato momento, né? E sempre de uma maneira muito educada, né? Vem a presença de vossa edilidade. Escreve lá desse jeito. Vem a presença de vossa edilidade. Ilustres mortais. Dizer que no momento, né, não temos orçamento para executar tal coisa, né, por exemplo. Dá um parecerzinho. Dá um parecer. Agora o requerimento ele sempre é respondido. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, que nem eu disse para vocês.
em 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15. Aí é por causa da questão de lei de publicidade, né? Transparência. Exatamente. E é porque você não está falando faz alguma coisa, você está falando me responde alguma coisa. Né? Deixa claro onde está sendo gasto o dinheiro. Isso. Inclusive, o ato fiscalizador É dessa forma. É através dos requerimentos. Entendi. O jeito correto de se fazer. Entendi. E a moção, que é a terceira proposição? Moções, a moção, ela é uma nota ou de repúdio, ou de parabéns, ou de pesares. Né? É só um ato de reconhecer. Por exemplo, o Marcos, lutador de capoeira, não sei se é ainda. Faz tempo, hein? Mas vamos imaginar que ele e ganhou um troféu de nível estadual. Né? Tocador de birimbau. Aí eu faço uma moção, né? Porque você foi campeão estadual Entendi. disso. Parabenizando o cidadão Marco Antônio. Qual que é o seu sobrenome mesmo? Ferraz Ferraz. Reis Júnior. É isso aí. Entendeu? Então você faz uma moção, que nem eu fiz uma moção, que vai ser lida amanhã na Câmara. Eu fiz uma moção para a coordenadora Roberta, que é a coordenadora da campanha de vacinação em Andradas, por ter atingido a marca de mais de 90% de vacinados com 2 doses em Andradas. Né? Então, ela aqui em Andradas nós estamos acima da média nacional. E no Brasil tem 70% de imunizados com as 2 doses. Andradas nós temos mais de 90%. Aí eu fiz uma moção de parabéns, que a gente fala, para ela. Por exemplo, é um reconhecimento, mas existe moção contrária, moção de repúdio. Entendi. Então o prefeito fez algo ruim. O prefeito fez algo ruim. Você se privar. Quase que eu falei. O prefeito fez algo ruim. Aí você vai lá e cria uma moção de repúdio ao ato tal do prefeito, da prefeita, por ter feito aquilo daquela maneira. Entendi. E, inclusive, gente, os requerimentos são votados. Ah, Diferente das indicações, viu? As indicações todas vão. Entendi. O requerimento ele é votado. E a moção também é votada. Então tem que passar pela Câmara para depois... E a maioria é aprovada. Normalmente, todas são aprovadas, porque são questões tranquilas. Entendi. Entendeu? E tem a moção de repúdio, a moção de parabéns e a de pesares. A de pesares é para lamentar as perdas de pessoas, né, expressivas, cidadãos destacados de Andradas. Que nem, por exemplo, eu fiz 2 moções no ano de 2021. Uma foi pro meu companheiro José Milton Ferraz, né, o Milton, que faleceu. E uma outra foi pra Dona Dina. Falecimento da Dona Dina, que foi nossa professora, isso. A Dona Dinair. Fui saber do nome dela completo só depois que eu fiz a moção mesmo. Porque pra mim ela era a Dona Dina. Só tinha aquele se eu não me engano, apelido, é né? Adinair o nome dela. Aí. Tinha medo dela, hein? Nossa, Mas eu fiz uma moção, fiquei muito triste. Colega de profissão agora também, né? Foi minha professora, depois se tornou colega de profissão. Então é assim, gente. E também, sem ser essas 3 coisas, a gente também tem os ofícios. Os ofícios também que são direcionados a quem você quiser. Eu posso mandar um ofício aqui pro Prosa Mineira, né? O vereador Vinícius Teixeira, né, manda o ofício solicitando uma entrevista, né? Vocês não precisam acatar, mas é um documento formal, né? Entendi. É um ofício. E a gente usa os ofícios também para comunicar às vezes, porque as proposições, que são essas 3 que eu falei para vocês, indicações, requerimentos e moções, elas são limitadas. Tem um limite para poder... Você pode fazer 8 por sessão ordinária E quanto tempo é uma sessão? aqui em Andradas. Não, por Ah, tá por sessão. Por sessão. Tá, entendi. Então, por exemplo, as sessões ordinárias em Andradas é uma terça sim, outra não. Elas acontecem então de 15 em 15 dias. Então você tem 16 por mês, para levar em consideração. Exato. Merece a minha E pergunta. só que às As vezes 3 juntas ou 8 de cada? 8 de cada sessão. 8 de Mas cada. aí ordinária. é 8 Não. sua ou 8 Não. da Câmara? 8 minha. Ah, 8 entendi. minha. Mas, por Então exemplo- cada vereador tem 8. Ah, tá. Então vamos imaginar que em cada sessão ordinária pode no máximo chegar 8 vezes 9, 9 vezes 9, 81, 73. É isso mesmo? É por aí, vai. Mais ou menos por aí. Mas então, por sessão, contando todo, né?
Porque em daí proposições. 72. É Só- uma por cada proposição. 72? Então, beleza. Uma por cada proposição. 8 para cada vereadores. 8 Ah, proposições tá. para cada vereador. Independente se for uma moção. Se Não, for pode ser 8 moção, pode ser 8 indicação, pode ser 8 requerimento, ou pode ser 332, Ah, 161, entendeu? Relativo. né? Relativo. Todas elas vão ser chamadas de proposições e a gente tem 8. E geralmente todas as sessões dá 72 ou não? Às vezes tem gente que não faz nenhuma. Não é. Tem gente que faz menos do que as 8. Tem gente que entrega 4, 3. Entendi. Inclusive é uma hora oportuna para me fazer a minha política aqui no Prosa Mineira. Fica à vontade. Eu fui o vereador que todos esses instrumentos que eu falei para vocês, ofícios, requerimentos, indicações, moções, projetos de lei, projetos de resolução e matérias de estudos entregadas à Câmara, que é quando você pede para o jurídico da Câmara estudar algum tema, eu fui o vereador que liderou as matérias legislativas, a gente chama, no ano de 2021. Eu tive 172 ou 171. Se eu não me engano, o vereador que ficou em segundo lugar... 171. Isso, o vereador que ficou em segundo lugar teve 130 e poucos matérias legislativas no ano passado. E eu me comunico... Só que 8 não é suficiente às vezes. Então você acaba fazendo muitos ofícios, para se comunicar formalmente com o Poder Executivo. Os ofícios, de uma certa maneira, acaba sendo um mecanismo de comunicação, porque o ofício é ilimitado. Manda quanto quiser. Isso, se eu quiser mandar uma porrada de ofício, entendeu? Vai ser protocolado lá. Também eles não são obrigados a responderem. Mas você manda. Você tem que mandar. Você se resguarda. Que nem, por exemplo, as minhas 8 proposições eu já tinha feito elas. E me informaram de um problema grande, que é, por exemplo, a possibilidade de uma ponte lá no João Teixeira Filho ceder, cair. Que é Aquela de madeira lá do fundo? Aquela que era de madeira no fundo, né? Que já é uma Ah, de tá. concreto. Já trocou já. Nossa, faz uns 17 anos que trocou. mano. Nossa. Mas que tem uma ponte ruim lá, não tem? Não, mas Não, essa é do João Teixeira trocado Filho. já. É a do. Eu tô falando que é aquela que você desce a rua Da da fábrica de praça papelão ali. lá. Da fábrica de papelão. Não é aquela lá, não. Ah, não. Vamos falar a linguagem da prosa mineira? Vamos. A pinguela. A Pinguela. Ah, pinguela. Isso. Ah, Pronto. bom, tá vendo? Pinguela. É que você falou a ponte, mas... Não, aquela lá continua sendo de madeira. É, ainda então, assim. É um sonho meu, inclusive, tornar aquela ponte igual a outra do lado A de do lá, lado que dá de no lá. Bar da Marildo, que já é de concreto e tudo mais. Entendi. Essa pinguela aí, veio essa época de chuvas aí, e acabou meio que comendo lá um pedaço do barranco dela. E o morador mandou umas fotos, eu fiquei preocupado. Já tinha dado as minhas 8 proposições, eu fiz um ofício. Porque, de uma certa maneira, eu avisei o Poder Executivo. Olha, dar uma atenção para a ponte lá na tal localidade. Porque se vir acontecer alguma coisa, por exemplo, eu, pelo menos, posso falar assim, de maneira tranquila, serena, olha, eu protocolei um ofício. Eu tentei fazer a minha parte. Nem tentei fazer, eu fiz. Fez. Que a minha parte é avisar. É a fiscalização. Eu não tenho Tem razão, o orçamento tem razão. público na minha mão para me falar, almoxarifado, equipe do almoxarifado, vai lá e arrume. Os cidadãos que procuram você, assim, que te falam de alguma demanda da cidade, você recebe muita gente chegando, aqui tá com problema aqui no meu bairro, Vinícius, tem como você chegar aqui para dar uma olhada para nós? Como é que é? Tem isso? Só um minutinho. Coitado, esse dia veio o Luiz aqui. O Luiz perguntava tanto pra ele morrendo de vontade de comer o pão de queijo, né? E aí falava assim, ó, gente, só um minutinho. Pelo amor de Deus, dá um tempinho aí, ó. Ó, Não, Não, vai, pode falar. Thiago, Não vou cortar, não. Não, O Thiago, ele respira e quer que corta. Thiago, vamos Não lá. vou, não. Capaz, sabe como é que acontece? Não. Bateu o grau, Aí, acontece essas eu coisas. joguei o café dentro do pão de queijo, ninguém falou pra cortar. né? Não, Agora mas tem que ninguém vai cortar, esse velho. aqui Como é que também. moiou eu? Então, Thiago, eu respondo em média mais de 50 mensagens no meu WhatsApp todo dia. Nossa senhora. Que isso, hein? Tem dia que é mais de 100. Quando existe um tema polêmico assim, ó, esses semanas atrás eu mesmo estava nessa questão do Fundeb, eu tava respondendo mais de 100 por dia, assim, sabe? Me comunicando com as pessoas. Desde de questões que eu julgo banal
né? Até questões que eu julgo realmente importantes. Porque tem amigo também que... Aí, no caso, eu tinha mais intimidade pra dar essa resposta grosseira que eu dei pra ele. O cara me ligou. Ô, Vinícius, qual que é o telefone do Procon? Porque eu falei assim, aí eu tinha intimidade com ele, né? Eu falei assim, pelo amor de Deus, meu querido. O tempo que você gasta de ligar pra mim e perguntar qual que é o telefone do Procon é muito mais gastador de energia do que você ir no Google e escrever telefone do Procon Andradas e achar o número. Porque é isso que eu vou fazer pra te responder. Ele vai pedir o telefone do lanche também daqui a pouco pra você. Não, isso aí eu quero contar até uma situação que você falou. Eu trabalhava numa empresa e atendia o telefone de entrega e tal. Aí tinha dia que era impressionante. Era ligação assim, moço, tudo bem? Qual que é a previsão do tempo de hoje? Não. Aí você parava e falava assim, não pode ser. Aí é zoeira. Não, como, moço? Não, é que eu queria saber a previsão do tempo. Era o Jean passando trote pra você Aí você tá lá. falando, não, era senhorinha, você percebeu. Você não tá falando sério mesmo, moço? Você Tá. não tá- Aí ia lá no Google. Moço, hoje vai ter sol, viu? Ah, então tá bom, obrigado. Desligava. Aí você respondeu uma Juro por vez e tudo se que é mais tornou sagrado. o número de previsão do tempo previsão dela. do tempo. Eu- Não, que bom, você foi educado, cara. Aí, ó, não. Nota 10 eu já cidadão, não ia ter, ó. eu já ia mandar uma zoeira. Não, mas Eu você não fica ia tão aguentar. inconformado com a situação que você fica sem saber. Eu imagino que o Vinícius deve escutar bastante abobrinha, né, Vinícius? Não, aí tem de tudo, entendeu? Tem desde... Porque quando a gente também Qual que foi a mais engraçada, assim? Conta uma aí, uma... Você consegue lembrar de alguma, assim, ou... Você falou, não é possível que esse cara me Não é ligou pra possível falar uma isso. coisa dessa. Fora do Nossa, Procon. eu vou precisar de um tempo aí pra me lembrar. Vai falando, viu? na hora que você lembrar, você fala. Não, eu tô tentando resgatar aqui algum pedido inusitado que não é assim, sabe, atribuição de vereador. Pedido que não é da atribuição de vereador tem, assim, todos os dias. Porque o pessoal confunde muito, entendeu? Por exemplo... Porque a tua função ali. A função sua. O pessoal acha que a gente tem o poder, de fato, de acabar com um buraco. Entendeu? De fechar um buraco na Fechar um rua. buraco na rua. Entendeu? Você vai pegar a carriola, O orçamento público tá na mão do Poder Executivo. Como que é esse contato com o Poder Executivo? Ele é aqui em Andradas. Isso era aqui. uma dúvida, porque são de parte, tipo, você é de esquerda e são de direita. Existe algum preconceito? Existe alguma dificuldade? O que você acha? Como é que é? A nível aqui? municipal. A nível municipal que a Tá. gente quer saber. Não, sim. Olha, eu sou de esquerda, sou o único, inclusive, vereador de esquerda dos 9. Entendi. Só que não sou o único da oposição. É Interessante, importante hein? separar isso aí, viu, gente? Tem o Ricardo Porque e o a Ricardo Rosilda. Felisberto e a Rosilda são da oposição também, assim como eu, e são de outro partido que não é um partido de esquerda, Entendi. certo? Não significa que É que aqui em geralmente Andradas- se divide esquerda e direita. Não, eu sou o exército de um homem só da esquerda. Entendi. Mas- Não, na verdade, sou o único agente político eleito de esquerda, né? Não que eu sou ser um exército de um homem só, eu fui meio até arrogante, porque existem milhares de esquerdistas aqui em Andradas. Né? Que na casa dos 5.000, mais ou menos. Pegar a cerveja. E a questão é a seguinte, Marcos, Thiago, Jean. O relacionamento, ele é assim, respeitoso. Mas ele não é ainda Como deveria. o ideal. Né? Mas um monte de coisa também não é ideal, né? O mundo ideal do Aladdin lá é difícil. Aquela musiquinha. É difícil, gente, esse negócio do mundo ideal. Mas é porque eu vou explicar pra vocês. Quando um vereador, normalmente, da base aliada, que a gente fala, existe a oposição e a base aliada. Quando um vereador da base aliada pede algo e aquele algo se concretiza, o Poder Executivo faz aquilo que ele pediu, normalmente eles dão a devida publicidade pro vereador. Entendi. Quando nós da oposição pedimos algo e somos atendidos, eles nem comunicam a gente que atenderam, muitas vezes, não todas não. E muitas vezes não dão crédito pra gente sobre aquilo. Entendi. Isso quando eles não fazem pior ainda, que é o quê? Por exemplo, falar assim, não, aquilo lá que você pediu foi feito,
Mas a gente já tinha pensado nisso já. Exatamente. Exatamente. Inclusive, isso acabou acontecendo de uma maneira que passou até do limite nesses últimos meses comigo. Eu fiz uma série de requerimentos sobre o Fundeb. Eles acoplaram um ofício da Margot falando que a lei estava sendo votada independente do ofício do Vinícius, né? Que eles tinham já se antecipado antes sobre isso, né? Tudo bem, se anteciparam, não mostraram para ninguém. E mesmo se tivesse mostrado, o meu pedido pode vir no sentido de reforçar. Certo? Não é um crime, por exemplo, reforçar. E uma coisa que aconteceu bem recente. Eu fiz um requerimento pedindo esclarecimentos em dezembro, isso. Por que que os coletores de resíduos sólidos, conhecido como lixeiros, né? Lixeiro é um nome meio que... pejorativo, é assim. Por isso que é os coletores de resíduos sólidos. Mas por que que eu fiz um requerimento? Por que que os coletores não usam uniformes igual em outras cidades nós vemos? Uniformes EPI, e luvas, né? EPI. Proteção EPI, ali, né? equipamento individual, né? Proteção De proteção individual. E eu fiz um requerimento, falei na Câmara sobre esse tema, sobre o requerimento que eu tinha feito. E agora, lá pelo dia 17 de janeiro, acho que foi exatamente no dia 17 de janeiro, o Poder Executivo entregou os uniformes, lá, laranjinha, né? Luvas, pros coletores e pros demais trabalhadores do almoxarifado também. Fizeram até uma peça de propaganda, um videozinho da prefeita toda feliz lá, né? Entregando os uniformes pros coletores e pros demais trabalhadores do almoxarifado. Nenhum momento da peça publicitária, do texto dela, da legenda do Facebook, da legenda do Instagram, veio falando assim, ó. Em dezembro, o vereador Vinícius fez um requerimento sobre isso. Hoje estamos aqui solucionando o problema. Porque muitas vezes existe essa questão de querer ocultar o trabalho que a oposição faz. Mas o contrário isso. seria verdade também. Como assim? Por exemplo, vamos supor se o executivo fosse da parte aliada. Eles também iriam ocultar da parte opositora. Você está falando se, por exemplo, outro tivesse no poder, que não a administração atual, se essa prática aconteceria da mesma forma. Isso. Eu posso dizer para você que isso aí é meio que uma tendência política. Entendi. Tá? Estratégias ali. Não tô falando para você que é uma tendência política boa, honesta. Mas é algo que acontece. Mas eu sou estudante de ciências políticas hoje em dia, sabe? Entendi. Então eu posso falar para você com fundamento que isso é uma tendência política. Superdimensionar os feitos dos seus e diminuir os feitos dos seus adversários. Entendi. Isso vocês veem a nível nacional, a nível estadual e também existe a nível municipal. Só que eu não sei se eu teria esse comportamento sendo o chefe do Poder Executivo. Entendi. Porque quando você dá o crédito devido à pessoa que tem o crédito, você de uma certa maneira, você traz ela junto contigo. Exatamente, e humaniza a tua figura. É positivo isso. É positivo. positivo, tem Não mais quer força. dizer que a pessoa vai virar casaca pro seu lado, não. Mas a Vinícius, pessoa fala assim, puxa, ele é... Ele... Diferenciado. Isso, É diferenciado, Uma menino. coisa que eu É isso, analiso no meio, é né? isso. E depois eu já vou fazer a minha pergunta também. Uma coisa que eu vejo assim entre o mundo político ali, né? Na vivência, a gente vê que há uma disputa, né? Que é uma disputa por imagem, que é o que você está falando. Eu não vou enaltecer o serviço do Thiago, porque eu ia aumentar a credibilidade dele e talvez eu ficaria no anonimato. Mas a gente vê, entra poder, entra um executivo, sai, entra, e sempre que, ao invés de continuar o que funciona, eles querem agigantar-se para si aquela situação, né? E às vezes troca o nome, né? O que acontece mesmo. Sim. Então, assim, isso acaba sendo um desserviço para a sociedade. Sociedade, né? Para a sociedade. E um desânimo, por quê? O que tá entrando tá metendo pau no outro. Aí depois o que vai entrar vai meter o pau no outro. Vai meter o pau no outro e acaba gerando descrédito, talvez. Né? O descrédito... Olha, essa parte, Jean, que você fala sobre, por exemplo, a questão de trocar nome,
ou de desmontar a política boa que um outro vinha fazendo só pra... Não melhorar. Tipo, eu vou pegar isso aqui que tava bom, vou melhorar Isso ela. é ruim, isso é Sim. muito ruim. Mas agora, você, por exemplo, a questão da crítica, o que você chama de meter o pau, né? Descer o cacete. essa que você tá falando aí é algo que você não vem sonhando muito, não, que não vai mudar. Não, imagino Tá? que não. A primeira parte pode até mudar. A questão de diminuir, você desconstruir a política do outro, né? Em vez de valorizar ela e até aumentar ela, né? Isso sim, mas faz parte do mundo político democrático que tem eleições periódicas. Por quê? Quem está no poder quer o quê? Permanecer no poder. É verdade. Quem não está no poder quer o quê? Cargo. Adentrar o poder. Então, quem está no poder, ele vai falar mal, vamos falar assim, descer o que você chamou de descer o pau, descer a lenha, de quem pretende estar no poder. E aquele que quer estar no poder e não está, vai falar mal de quem está no poder. É uma guerra de quem fala mais mal. E é uma guerra de quem fala mais mal e fala bem, fala embasado, entendeu? E não fica só na tocação de harpa, fala com propriedade e mostra que aquela crítica que ele tá fazendo, que a gente tá chamando aqui de falar mal, de descer o pau, é válida. Entendeu? E isso é, inclusive, saudável, tá? Pra democracia. Porque, fora disso, só existe um regime político, que são os regimes políticos ditatoriais. Onde você vai ter um partido político só no poder por décadas. Que é, por exemplo, o regime chinês, o regime norte-coreano, Venezuela. o regime cubano, o regime venezuelano, certo? Esses regimes aí... Coreia do Norte também. o norte-coreano, acho que eu falei também. Falou. Por exemplo, em Cuba, China e Coreia do Norte só existe Um um partido. partido, né, que é na Partido China e em Cuba o PCC. Ó, Mas não é PCC, facção criminosa, não. É Partido Comunista Chinês e Partido Comunista Cubano. Os poderes lá, os 3 poderes, é tudo, o partido domina tudo ali, Domina né? todas as Legislativo, esferas. executivo e E judiciário também não existe outro partido para confrontar com ele politicamente. Porque O que também nem existe... pode. Não tem oposição. Não tem oposição. Não tem oposição. O que existe é uma disputa interna pelos cargos do partido. Tá? Mas não existe a luta partidária entre grupos. Mas eu acho que E isso que é democracia. Por exemplo, no Brasil hoje, existe vários segmentos políticos. E esses vários segmentos políticos lutam, né, entre aspas, entre si, para chegar ao poder. Isso é democracia. Isso é democracia. Fora disso, são regimes ditatoriais. O problema não é a esquerda ou a direita, o problema é o extremismo, porque muitas vezes regimes ditatoriais podem vir tanto pela extrema direita quanto pela extrema esquerda. Sim. Então o problema é quando tá lá no extremo, aí não tem voz, nenhuma oposição. A gente né? até conversou, né, sobre isso, que eles querem culpar, às vezes, a esquerda pela pichação. Sim. Né? Mas não são, às vezes nem são. Agora, que nem a gente falou, tava lá escrito lá, fora Bozo, né? Sim. E acabaram culpando o movimento, né, do que o Vinícius fez lá, e meteram o pau, falaram que apareceu depois e tal, e depois apareceu o gabarito, que a gente conversou, Isso. do gabarito fora Bozo. Depois apareceu o outro novo, né? Nem Bozo, nem Lula, né? O Vinícius Isso. estava colocando. Isso é o extremismo, na verdade, né? Ou é o extremismo, ou é Na o verdade, cara que é sem noção. Na sem verdade, noção. a pichação em si, de acordo com as leis de hoje, ela é um crime mesmo. É um crime, né? No patrimônio público e no patrimônio privado. Mas é que nem essa questão que você falou sobre, atendendo a que você falou e ele falou. O radicalismo, né? Ele é o seguinte, um partido ele pode chegar ao poder sendo radical e não implementar, por exemplo, um regime ditatorial. Né? Vou dar um exemplo para você. O que seria hoje um partido extremista de esquerda no Brasil? Não sei, o pessoal já não se enquadra mais em extremistas de esquerda. Há um tempo atrás ele até se enquadrava. Hoje é o PCO, mas nem tem expressividade política hoje o PCO. Nunca teve, para falar a verdade. PSTU, Partido Socialista Trabalhista Unificado. Né? Só que esses partidos são tão pequenos
que eles não têm expressão nenhuma na política brasileira. Mas eles são um perigo? Não são, porque de tão pequenos que são, não são perigo nenhum. Eles têm poucos membros. O mesmo perigo que eles têm é o perigo, por exemplo, de você achar que grupos neonazistas do Brasil vão tomar o poder. Não vão. Eles são núcleos pequenos demais. Só que é o seguinte, eles são perigos do ponto de vista que, mesmo em poucos, você consegue fazer grandes desastres, né? Matar pessoas, Sim. matar Atitudes adversário, extremas a aí morte que já Pra quebrar. dando exemplo, por exemplo, o pessoal eles levam, tem um preconceito a muçulmano. Muçulmano é homem-bomba. Tem nada a ver. Nada a ver. Não, nada a Nada ver. a ver. Nossa, pelo amor de Deus. Entendeu? Jihad. É o jihad, que é uma ala extrema da O religião problema é o muçulmana. extremismo Nem são deles ali. todos, E nem são todos que eles jihadistas que são... Isso. Tem os que convertem ao jihad. Inclusive, o cristianismo teve o período dele que teve, por exemplo, o fundamentalismo cristão de uma maneira muito... Que foi a Santa Inquisição, você fala, não né? só a Santa Inquisição, As cruzadas. cruzadas. As Cruzadas, cruzadas. sim. E aquele negócio de traficante matar Mãe- pessoal ligado a candomblé, umbanda, em favela em nome de favela. Jesus. Agindo de Isso forma aí é extrema fundamentalismo ali. religioso também. Entendeu? Mas assim, ó, deixa eu falar pra você de uma maneira bastante destacada isso. Hoje em dia nós não temos extremismo de esquerda no Brasil de uma maneira bastante aparente, né? Com núcleos fortes, fortalecidos, mas nós temos extremismo de direita. Com 20% de aderência, inclusive. Entendi. O governo atual é extremista de direita. Eu sei que vocês não queriam entrar em temas nacionais, mas o governo atual é um governo extremista de direita. O trumpismo nos Estados Unidos é um extremismo de direita. O Erdogan, na Turquia, é um extremismo de direita. Vários partidos de extrema-direita estão nascendo na Europa também. Ontem teve eleição em Portugal. O socialismo venceu, Os né? socialistas venceram, mas o extremismo de direita ficou como a terceira força política lá. Preocupante. O que era quase inexistente passou a existir e é o terceiro maior grupo político. Lá na França tem aquela Marine Le Pen, né? Que ela Marine Le Pen é extremista mesmo, extremista né? de direita também. Extremista de direita também. Então o problema não é a esquerda e nem a direita. É o É o extremismo. extremismo em si. Aqui em Andradas eles tentam me pintar de extremista. Porque pra eles PT é No caso, o extremismo. PT, ele não é extremista. Não, o PT é um partido de centro-esquerda. Ele tenta atender várias O vertentes, né? PT, ele já foi um partido que você pode chamar de esquerda, sem falar a palavra centro, no início, lá na sua fundação. Entendi. Com o passar do tempo, e nem lá na fundação era extremista de esquerda. Era de esquerda. Tá? A gente tem que colocar que existe a extrema esquerda, Ah, não, esse a aqui é o esquerda, a centro-esquerda, o centro, a direita, a centro-direita e a extrema-direita. Isso é o espectro político-ideológico. O espectro político-ideológico, então, é que jeito que ele é? Extrema-direita, centro-direita, direita. Centro, centro. Que eles costumam falar que é o centrão. Isso, esquerda, centro-esquerda, centro-esquerda, esquerda e extrema-esquerda. É assim Tem que é o todo esse- espectro político. Tem todo esse... Você, todo cidadão, viu? Normalmente o pessoal gosta de falar assim, ó. Eu não sou de esquerda nem de direita. Não, Você você é é. centro? Você é do centro, Não, talvez? se você não for de esquerda nem de direita, só se você for do centro. Mesmo, é a única possibilidade. Os caras do centrão. Entendeu? É a única possibilidade. Do centro mesmo, político. Mas isso aí, uma série de perguntas elaboradas pra você, te enquadra dentro desse espectro Entendi. político. Todo mundo tá inserido dentro do espectro político, mesmo não sabendo onde está localizado. Tem aquele pessoal do espectro político que é o seguinte, fazendo uma pergunta talvez, que pega o melhor da direita, pega o melhor da esquerda, descarta o pior da direita, descarta o pior da esquerda e faz ali uma nova forma de visão de política, que extrai o que for melhor de cada lado e rejeita aquilo que é extremo e ruim, entendeu? Isso Faz aí eu ali... acho que é a formação de Não, ele pode- partido, né? Sim, ele pode. Formação de partido. Normalmente o que vai fazer esse tipo de coisa vão ser partidos de centro. De centro. Não tanto centro-centro, quanto centro-esquerda ou centro-direita. Certo?
Porque o centro-esquerda e o centro-direita não deixa de ser centro também. Entendi. Essa nomenclatura centro, dentro dessa nomenclatura, também os torna centro. Por exemplo, vou explicar para vocês, a candidatura do Lula. A candidatura do Lula hoje tem como mais cotado a serviço dele o Alckmin. O Alckmin que é um tucano, né? Quer dizer, ele deixou o PSDB há alguns meses aí, vai para outro partido agora, mas ele tem uma trajetória como ele é visto, ele é uma pessoa de direita. Mas isso aí, no caso, eu imagino que é por causa de uma estratégia política. Estratégia política, exatamente. Sim, é estratégia política. Mas sobre a pichação agora, Jean. A pichação é bastante interessante porque é até uma proteção contra calúnias, né, que Exatamente. fazem contra mim. E então eu vou Que eu aproveitar. fui também, eu entrei como defensor ainda, né? Agradeço. Eu até entrei como defensor, porque, tipo assim, a Você verdade... me ouviu eu antes ouvi- de tomar a... Exatamente, antes de divulgar que tava todo mundo pegava lá a pichação, copiava lá movimento As pessoas do divulgam PT. sem saber, né, cara? E todo mundo compartilhando, porque não sei o que, metendo pau, porque o PT fez isso, o PT fez aquilo e tal, né? Aí eu peguei, vi a postagem, entrei em contato com o Mateus, com o Vinícius, e eu falei, Vinícius, me explica isso daqui, entendeu? Sim. O Vinícius foi lá, colocou, né? Já fazia tempo, tudo já foi comprovado. Por fim, ninguém pegou câmera, não teve prova nenhuma, foi só falácia. E depois o Vinícius me respondeu, eu falei, peguei aquela resposta do Vinícius e coloquei Sim, publicando sim. também em cima da coisa. Quando a gente foi fazer o primeiro movimento contra o Bolsonaro em Andrade, teve 2. Um na Praça Doutor Alcides Moscone e um na Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira. Nós nos reunimos num café da cidade, eu e alguns jovens. E os jovens não queriam que o protagonismo fosse dado muito a mim. Porque eles estavam muito mais engajados do que eu, inclusive, na questão. Aí, eles estavam falando lá, mas... Aí teve uma pessoa que falou e ele falou a coisa certa. Ele falou, gente, se o Vinícius nem tivesse nessa reunião e o Vinícius nem comparecer no dia, eles vão falar que é o Vinícius. Pode ficar tranquilo que vocês não vão conseguir isso que vocês querem, que ele não tem o protagonismo. Que eles vão fazer ele ter. Inclusive foi o que aconteceu, né? Colocaram uma plaquinha É de verdade, papelão no Vilk, busto lá. Foi no Vilk, né? Não, o Vilk não tem um busto em Não, Andradas. eu não Vai lembro, ter ainda. eu não lembro do... Esse é o... Eu não lembro quem que era. No Ricardo Teixeira e no Dr. Alcides Isso, Moscone. Ricardo Teixeira. E, nossa, fizeram um auê na cidade, como se tivesse botado fogo, igual no Borba Gato, lá em São Paulo. Encostaram uma plaquinha de papelão nele. Nem foi eu que encostei. E fizeram de uma tal forma, sabe? Como se eu tivesse cometido um crime. Teve uma pessoa que me levou no Ministério Público, porque eu utilizei a bandeira do Brasil de forma equivocada. Lógico que não deu nada, né? O que é utilizar a bandeira do Brasil de forma equivocada? No se Código tiver Penal pondo fogo, Militar fogo nela. existe esse Só se tiver pondo fogo, né? Tacar não, fogo. não, Eu a pendurei verdade ela é que- simplesmente. Eu não me recordo se no Código Penal normal tem esse crime, Sim. que é desponjar de símbolo nacional, mas no Código Penal Militar existe. Sim, não, acredito que exista. Mas assim, num país democrático, para cidadãos civis, isso aí, ó, por exemplo, vem de qualquer camelô de São Paulo. Bandeira do Brasil com as cores de onça pintada, Né? entendeu? Com o símbolo do Corinthians no meio, Não, isso entendeu? Isso aí tá certo, isso daí inclusive. tá Ah, com certeza. Tinha que fazer isso aí. eu apoio. Não, mas entendeu? Isso aí não seria uma forma de você estar Seria. deturpando o símbolo nacional? Claro. Aí é o seguinte, a questão voltando aí, a questão da pichação, né? Aí teve um dia que o secretário de movimentos populares do partido teve uma ideia e falou assim, ó Vinícius, vamos fazer um outdoor em Andradas contra o Bolsonaro, em resposta ao outdoor que eles fizeram a favor? Exatamente. Eu falei, vamos. Gostei da ideia. Aí fizemos lá na saída de Poços. Perto do pulso Né? lá. Foi na época que tava com 120 mil mortes na pandemia. E nós colocamos lá de uma maneira a chamar atenção, né? 130 mil mortes na pandemia, né? Hoje nós temos 630 mil, né? Mais ou menos. E assim, depois daquilo ali, e ali foi assumidamente, né? Inclusive teve um cabeleireiro aí da cidade, metido a Valentão, que foi lá e colocou assim, ó, eu quero ver quem que organizou, quem que teve a iniciativa de colocar
esse outdoor lá na saída de Poços de Caldas aparecer em público. Eu fui lá na publicação dele e falou assim, ó, boa tarde, senhor. Foi eu que tive a iniciativa de fazer isso. Mas, porém, não fiz sozinho, não. Fiz uma rifa onde várias pessoas pagaram a rifa e assim nós tivemos condições de fazer, né, comprar, porque é caro, né, o material do outdoor e tudo mais, é alugar, né, e fazer esse tipo de publicidade. Né? Me coloquei à mostra. Aí começou a aparecer várias pichações pela cidade, né, fora Bozo, frases contra o capitalismo, e muitas pessoas, já por associação, deve ser o Vinícius do PT. Qualquer coisa que vai acontecer contra o Bolsonaro, Vão achar que é vão achar que é eu. Até natural. Embora não vai ser. Todas as coisas. As que forem podem ficar tranquilizados todo mundo que eu vou reivindicar pra mim ou pro meu grupo. Tá? Inclusive, sobre esse negócio da pichação, eles estão fazendo com um gabarito. O que é o gabarito? Quando você recorta as letras, isso eu falo por você porque nós pegamos a filmagem de um pichador. Entendi. Nós pegamos a filmagem do pichador. Porque nós somos curiosos pra saber quem que é também. Porque já que nos acusam disso, a gente quer saber quem é de verdade. E nós pegamos e picharam, inclusive, na parede do salão do Ademir, meu companheiro de partido. Picharam nem Bozo, nem Lula. Né? As primeiras era fora Bozo, fora Bozo, fora Bozo, fora Bozo, fora Bozo, metendo o pau no Bolsonaro. E ela é feita por gabarito, dá pra você perceber que as letrinhas elas ficam padrõezinhos, né? Padrão, O que é o gabarito? Você recorta a letra numa caixa de papelão, aí você vai lá, você põe na parede e Rapidinho. já sai do outro lado só o que você quer escrever. Entendeu? Aí, o que eu percebi? Começaram a pichar o nem Bozo, nem Lula pela cidade. Você acha que isso aí ia ser de iniciativa? Nossa, nem Bozo, nem Lula. Não é que é Lula. Nós queremos Lula vitorioso nas eleições desse ano. E trabalharemos para isso. E eu percebi que o padrãozinho de letra é igualzinho. Entendeu? Então, eu ouso falar aqui com tranquilidade, inclusive, que essas falas aí, essas pichações de fora Bozo na cidade é de alguma rapaziada, moçada de perfil anarquista. Não tem partido. Com certeza. Sem partido, super partidário. Tá que nem o Coringa, só quer ver o circo pegando fogo. Isso, nesse sistema aí. anarquista, entendeu? Gente que nem vota. Ô Vinícius, eu tenho uma dúvida que eu até tinha te falado que eu queria saber. Aqui tá dizendo aqui no seu jornal, jornal mesmo que fala, né? Um jornalzinho. Jornalzinho, Uhum. que você conseguiu 415 mil em recursos através de Eu ia emendas. perguntar isso aí agora. E eu sempre tive muita curiosidade como funciona isso na prática. Entendeu? Que às vezes aparecem os posts no Facebook, assim, tal vereador conseguiu tal recurso. Aquela verba, foi no pra caso. Brasília Vocês e têm- o cara liberou. Como é que funciona isso? Isso que eu queria saber. Desde Vocês o chegam e começo. conversa com quem lá? Quem que libera? Como é que é esse esquema? Olha, então vamos lá. Vamos. Eu gosto de falar que o meu mandato também é um mandato pedagógico, do ponto de vista de esclarecer na prática como que funciona na prática muitas isso é coisas. importante. Né? Já misturando a minha função de professor com a de vereador. Normalmente, todo político de menor abrangência, não existe um político de menos abrangência do que o vereador. Certo? Ele está ligado a políticos de maior abrangência. Certo? Não é à toa que na minha revistinha tem eu, do lado tem dois políticos aqui, dois cidadãos, dois agentes políticos. Um é deputado estadual e o outro é um deputado federal. Correto. Por quê, gente? Porque normalmente vocês podem achar que... E é o povo que elege todo mundo, eu, os deputados. Mas um deputado, ele não trabalha pedindo voto diretamente pro povão. Ele coloca os vereadores dele para pedir voto para ele, pro povo. É uma pirâmide. Entendeu? É aí que acontece. O vereador, o deputado, o senador, ele vai em busca de quem para se eleger? De prefeitos, Quem tem influência. de vereadores. Né? Uma influência Ô forte. Vinícius, você tem que fazer a tua turma ajudar eu a vencer a eleição.
E isso aí não tem nada de legal, não. Tô só ensinando pra vocês como que é na uso, prática. sim, Como que é na prática a coisa. Não é nada de errado isso aí é até natural. Se eu fosse um deputado, também procuraria Todos os vereadores. partidos trabalham assim, se for ver. Todos. Se for ver, não é assim. É assim. Os deputados vão pedir voto pro povo na rua? Vão também. Mas eles trabalham mais nessa esfera. Aí, o que acontece? Você não ajuda um deputado a se eleger dessa forma, trabalhando dessa forma? Claro, sim. Dessa maneira, o deputado também te ajuda durante o mandato seu. Uma contrapartida. Te encaminhando recursos para a cidade em seu nome. Em seu nome. Uma vez que eu peço, eu já ajudei esses 2 cidadãos aqui a se eleger em 2018, antes de eu ser vereador. Agora eu virei vereador, inclusive. Na hora que eu peço para eles, por exemplo, algo, o deputado tal, deputado Dair Cunha, deputado Ulisses Gomes, o hospital da nossa cidade está precisando trocar os equipamentos que vão ficar mais ou menos nos 120 mil reais lá. Aí você manda para eles a lista, o orçamento, tudo mais certinho, né, provando as necessidades de determinado setor. Ele vai pensar sempre 2, 3 vezes para não te mandar ou te mandar. Aí ele vai ponderar lá, por exemplo, assim: nossa, mas aquele agente político lá, ele me ajudou, hein? Né? E ele vai pensar politicamente: nossa, para ele manter me ajudando, eu tenho que manter ajudando ele. Não. É naquela velha frase, né, de uma mão lava a outra. Aí, agora, por exemplo, chegou a época de nós ajudarmos eles. Né? Os agentes políticos de menor abrangência ajudar os agentes políticos de maior abrangência. Isso que eu tô falando pra vocês é tudo dentro da ciência política também, gente. Vai chegar a época que nós de menor abrangência precisaremos de maior abrangência. Por isso que eu falo pra vocês, gente, em 2016, quando eu saí candidato a deputado, eu era o único não político que já tinha o apoio deles. Por quê? Por causa de lambidez minha, de ligar em gabinete, falar: pelo amor de Deus, ajuda eu, não sei o que tem, esteja comigo. Inclusive, eu consegui 25 mil reais pro Daniel Ribeiro Moge antes de ser vereador. Antes de ser vereador. Através desse ligação e pegação no pé e enviar. Então aí no carta. caso, vamos supor, uma necessidade, a Santa Casa precisa de dinheiro. Aí você demonstra através de documentos que ela está passando uma dificuldade financeira, liga para algum deputado que está ligado a você através de alguma forma. Sim. Solicita para ele e ele faz a emenda no seu nome. E ele primeiro vê lá, porque todos eles têm, por exemplo, um limite anual de recursos, né? Não é ilimitado. Se eu não me engano, o deputado estadual tem 5 milhões para destinar em recursos. Cada um ali tem 5 milhões. Isso. E o deputado federal tem 15 milhões para destinar em recursos. É bastante coisa, gente. É bastante coisa. grana. E aí você faz essa solicitação e depois ele manda para você um outro ofício falando assim: ó, acatei. Ou não vai ser possível. Entendeu? É difícil do ponto de vista prático conseguir? É difícil porque Ele atende outras cidades, Exatamente. Um deputado, eu vou explicar pra você, o deputado que eu tenho em relação, ele anda em 140 cidades do sul de Minas. Nossa. Olha pra você ver. 140 municípios. Então, você imagina, o número mínimo de vereadores que uma Câmara tem é 9. Vamos imaginar que ele tem 2 em cada uma da cidade, ou um que seja. Tem 250 pessoas atrás dele. Falando: ó, ajeita isso pra mim, ajeita aquilo pra mim. O telefone dele ele também o dia inteiro. Exatamente. Então é difícil desse ponto de vista que você também tem outros solicitando. Outras demandas. Inclusive, deixa eu falar uma coisa sobre isso. Claro. Bastante oportuna. Sempre, normalmente, pode ser que um vereador vai para Brasília e conquista o recurso lá em Brasília, na hora que ele tá lá. Você foi lá, né? Porque é isso, por exemplo, que o político faz parecer, né? Que ele tá conquistando o recurso no ato lá. Foi lá na fonte. Isso. Mas normalmente não é assim. Pode ser assim, né? Você levar e lá na hora o cara falar assim pra você: não, com isso eu tô certo com você. Inclusive foi o que aconteceu no caso do Dair Cunha, né? Que eu fui lá pedir esses 281 mil pra Santa Casa.
né? E eu fui lá, levei o documento para ele. Já tinha mandado antes, mas eu fui lá e reforcei de novo. Eu falei, ô Odair, e essa emenda que eu tinha te pedido, já que eu tinha te enviado? Vai sair ou não vai sair, né? Aquele jeito, né? Aí ele... Ah, não, Vinícius, isso aqui você pode ficar tranquilo. Compromisso feito. Chama a equipe de comunicação lá, vamos filmar aqui, que já é compromisso feito. Aí depois você joga na tua rede social, não sei o que tem. Mas, normalmente, todo o recurso que você conquistou já foi previamente falado, conversado e até fechado o acordo. Antes de divulgar ali. Por isso que eu falo... Eu tenho também uma prática minha, gente, que vocês vão ficar boquiabertos. Eu sou o único vereador... Único não, mentira. 1 de 3, pelo menos até 2021 concluído. Dos 9, 3 vereadores somente não se utilizaram de suas prerrogativas para viagens. Porque viagens em nome do município, em missões municipais, a gente pode utilizar das nossas prerrogativas, viu? O que são essas prerrogativas? Um vereador, quando ele se desloca para ir para outra cidade, ele pode comer, beber, né, não bebida alcoólica, obviamente, se hospedar e se deslocar dentro daquela localidade, né, com táxi, Uber, esses motoristas de aplicativo, com o dinheiro do município, o dinheiro público, o dinheiro da Câmara. No caso, um trabalho, né? Isso, inclusive aqui na minha revistinha tá aqui, ó. Entendeu? Na última folha. De 50.370,49 centavos gastos pelos vereadores nesse primeiro ano legislativo, o professor Vinícius não gastou 1 centavo sequer. E eu fui para Brasília, fui para BH, fui para Poços de Caldas, fui para Pouso Alegre. A única coisa que eu usei 2 vezes, gente, foi o carro da Câmara. É que o carro da Câmara tá lá, é pra gente usar mesmo. Eu só tenho moto. Pra que eu vou bater em Pouso Alegre na minha moto se eu posso usar o carro da Câmara que tá lá parado? Exatamente. Né? Eu usei o carro. Então, se você quiser colocar quanto que o Vinícius gastou, além do seu próprio subsídio, que é o salário que a gente ganha, né? Que é o salário de vereador. Quanto que é? É... R$3.010 bruto, limpo, lá na boca do caixa, o dinheiro sai pra você, R$2.670. Mas você é vereador? Só vereador ou você tem outra. Você trabalha como professor também? Não, eu sou professor, faço uns bicos, às vezes, de moto, entregando lanche. Entendi. Mas tá Entendeu? certo, o vereador ele tem que ter outras Tem que funções ter, também. Não, é isso aí. Mas eu posso dar meu ponto de vista, Vinícius? Eu acho que assim, se é uma prerrogativa, entendeu? Ótimo que você não usou. Melhor, o dinheiro sobrou para a cidade. Mas assim, eu não veria mal, da minha opinião, de você usar porque você está trabalhando. Se tivesse a serviço, A né? serviço, Oxi. é interessante, assim, porque você está colocando o interesse da sociedade, o recurso da sociedade a dispor dela mesmo, entendeu? Mas, nesse caso, eu vejo, assim, que... Você não vê um mal em utilizar. mal em utilizar. Mas nem eu vejo. Pô, Inclusive, Nem eu só tô destacando que eu faço isso porque eu explico pra você. Era uma promessa minha de campanha. Entendi. Tá bom. Entendeu? Legal. Então, Interessante. e eu falo pra vocês da onde vem a minha promessa de campanha. Normalmente, o pessoal, os cidadãos, vocês têm menos raiva do salário de um agente político do que das prerrogativas. O que enfesa vocês e qualquer um aqui do bairro Jardim Mirante, da Soves, da cidade de Andrades inteirinha, não é muitas vezes saber que o deputado ganha 30 mil por mês. E sim saber que ele tem auxílio paletó, que o filho dele às vezes estuda numa escola particular que é pago com dinheiro público, que ele pode andar de avião pra onde ele que quiser. ele vai de avião pra onde ele quiser com dinheiro público, que não sei, que nem no judiciário tem esse negócio de auxílio moradia pra um cara que ganha 30 mil por mês. É Isso brincadeira. irrita ou não irrita? Pô, pelo amor de Deus, hein, gente. Então, é um demonstrativo. Não irritaria aqui no nível municipal. Que o vereador ganha 2.670, que nem eu falei pra vocês. Isso é Entendeu? verdade, tem razão. Não irritaria no municipal. Mas eu acho que pra gente almejar coisas maiores, já começa por baixo fazendo aquilo que você tá prometendo. E eu tô cumprindo. Foi 0 centavo de 50 mil gasto. E incomoda os colegas, viu? Esse tipo de posicionamento. Porque eles estão acostumados a gastar o que pode. Não o que pode, não. Eles gastam, assim, ó, tem gastos que eu questiono lá. Entendeu? Tem gastos que eu questiono, que eu acho exacerbado. Mas, não vou falar assim que eles estão nadando de braçada no dinheiro público, mas eu não falo pra vocês também que eles estão partindo do princípio economicista. Não. Do bom senso ali. Que nem eu explico, ó. Eu
Eu não sei, eu tenho que até pegar a relação lá. Eu fiquei num hotel, eu fiquei um dia só em Brasília, um dia e meio. Que custou R$ 117. Não é nem um quarto onde eu vou, uma cabine. Chama. Pra mim tinha as duas coisas necessárias pra mim. E eu fui com o dinheiro próprio também, eu tenho que economizar, né? O que é a cabine? Que tinha duas coisas que eu queria muito. Televisão, cama, lógico que ia ter, e ar-condicionado. Porque falaram pra mim que Brasília é muito quente. Inclusive, os 2 dias que eu fui não foi tão quente assim. Mas aí eu, na hora de pesquisar lá o hotel que eu ia ficar, eu queria que tivesse ar-condicionado. E achei por esse preço, era uma cabine. Gente, esse lugar onde nós estamos aqui é acho que 5 vezes maior que o lugar que eu fiquei. Nossa vida. É tipo um corredor mesmo, com uma cama, Entendi. um ar-condicionado e um banheiro. Mas pra mim era o suficiente, eu não ia morar ali, não ia ficar nem 3 dias, ele era um dia, era uma noite dormida. E eu queria também ver Brasília. Então eu ia voltar pro hotel só pra dormir mesmo. Entendi. Tanto é que eu andei de bicicleta lá à noite, fiz videozinho. Ó, a gente tá falando de verbas públicas, dinheiro público, dinheiro do povo. Eu tenho, pra mim, é uma pergunta muito polêmica, que eu entendo que é o desvio de verbas públicas. Esse é um câncer no Brasil a nível federal, nível estadual, nível municipal. E eu, no meu entendimento, eu também gostaria de jogar essa bomba pra você. Qual é as licitações? Como que tá o envolvimento em desvio de verbas públicas com licitações? Será que isso é um problema? Será que você tem uma alternativa nesse sentido aí? O que você enxerga dessa área? Olha, essa área é bastante complicada. É um caso que também pode ser, eu posso dizer pra você que pode ser que o Brasil tenha um destaque. Tem sim, mas existem países muito mais corruptos do que o Brasil. E normalmente país, quanto mais frágil é uma democracia, mais corrupto é um país também. E assim, como que eu posso dizer pra você? Normalmente é uma coisa até triste de falar. Quando as duas partes estão dispostas a fazer a coisa errada, é difícil de se pegar. O que eu falo as duas partes? O ente público e o empresário. privado. E é difícil. Porque é um combinado ali. Entendeu? Ó, o negócio vai ficar X, só que na verdade vai ser Y. Tal da Tá? Já tá combinado. Isso. Aí, se você não é um dedo duro e eu não sou também, Já era. pronto, sou, Olha, já era, eu tenho uma tá prova. feito, corrupção tá... Difícil Ó, de você pegar ali no início ali da coisa. Eu tenho uma prova. Que eu Nossa, no prestei início, serviço. no meio e no fim. É uma complicadíssimo, situação cara. complicada. Pelo amor de Deus. Uma vez É eu vi um- tristíssimo Nossa. isso. Só que isso acontece também, por exemplo, assim, ó, em menor escala, óbvio. Até nos países desenvolvidos, viu? Sim. Estados Unidos, acontece em todo Europa. lugar. É que o Brasil... É as caros o negócio, né, cara? Brasil Acontece se Na em destaca caruda. mesmo. todos os lugares. Mas assim, sabe o que eu tava falando de corrupção? É uma coisa que eu vi um cara filosofando, achei muito interessante. Ele falou assim, ó, será que a pessoa, o cidadão, ele é uma pessoa boa, é uma pessoa correta, e ela entra, no caso, na política, nos altos cargos e se corrompe, ou ela já é corrupta, então ela se torna um político corrupto? Entendeu? Porque eu imagino, do meu ponto de vista, que o cidadão já é corrupto. Eu Entendeu? creio Ele é também. apenas porque existe deu poder pra corrupção ele na ali, polícia, existe corrupção na Todas as igreja, áreas. na Na escola e na política. Então não é que a política corrompe, a todo político Ela é revela, corrupto. na Ela verdade. revela. Ela, tipo, inclusive em outras coisas. Mas eu acho que a pessoa, quanto mais poder ela tem, maior Mas é ela o mostra estrondo, quem ela é, né? maior é o buraco Tem que ela alguns faz. lugares que a corrupção, ela é vista de uma maneira mais assim, ó. Aí não poderia existir. Mas vai existir, que nem você citou muito bem. Gostei dessa colocação tua. Escola, polícia, igreja e política. Quando é na política, as pessoas falam assim, ó, nossa, uma pessoa ali que estava ali para trabalhar em nome do bem coletivo, trabalhando em nome do bem individual. É feio. Na igreja, nossa, uma pessoa que está pregando a idoneidade, o evangelho, as coisas de Deus. Ele tá Se cometendo corrompendo, atos pecados. de, por exemplo, um ato de pedofilia, entendeu? Pecando, entendeu? Saindo com a mulher do irmão, umas coisas assim. Aí pega pesado, né? Pega pesado com a cabeça da população. Na polícia, mesma coisa, Marcos. O cidadão que era pra me proteger tá me lascando.
Entendeu? Cidadão que é pago para trazer segurança, A corrupção, tá ela é- cooperando com o tráfico. A corrupção. E vocês acreditam que assim, ó, uma das minhas. Por causa do meu partido, que também teve esse momento de ser muito atacado em relação a isso. Por causa da minha origem. Tá? Eu sou filho de um pai que é agricultor, tratorista, tá? Simples. Um homem com honestidade inquestionável. Minha mãe também, muito simples, empregada doméstica. Eu não posso de maneira nenhuma nem passar perto de vocês pensarem que eu sou corrupto. Então por isso eu já tomei, antes de vencer as eleições, algumas atitudes em relação a isso. Eu não vou utilizar das minhas prerrogativas, que está dentro da lei. Usar prerrogativa não é ser corrupto. Certo? Você tá querendo destoar. Eu tô querendo passar longe de uma maneira que se uma língua um dia se levantar falando que eu pude ser corrupto de alguma forma, ou que eu fui, essa pessoa vai escutar muito. E eu vou usar muitos comparativos pra mostrar pra ela o que é corrupção e o que não é. Entendi. Entendeu? Eu tenho essa preocupação comigo. Porque é aquela velha máxima, né? Que uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa pobre, ela só tem uma coisa na vida, que é o nome. Exatamente. Entendeu? A minha mãe sempre me falou isso, meu pai. Coisa de pessoa mais antiga que dava valor ao nome, né? Isso. Ah, você pode perguntar para qualquer um da cidade aí se eu devo alguma coisa em algum lugar. Exatamente, isso. Eles preservam muito isso e tem que ser preservado mesmo. Ô, Vinícius, não sei se posso perguntar? Pode sim. Ô, Vinícius, uma das últimas perguntas aqui, que já deu bastante tempo, né, Jean? Eu tô sem relógio hoje, Deu nem bastante. sabendo. Vocês que Deixa eu te falar uma coisa, é bem interessante as conversas. No caso, você imagina que existe uma diferença acerca do seu partido, PT. A nível municipal e a nível federal, se há muita divergência em ideias, ou se são todos direcionados, entendeu? Porque, por exemplo, eu vejo assim, o seu Ademir, ex-prefeito, eu cortava cabelo com ele, fazia a barba, inclusive quando eu fui casar, foi ele que fez a minha barba e tal. Sim. Entendeu? Eu escutava ele falar, achava as ideias dele muito boas. Sim. Entendeu? Mas eu vejo hoje que nesse convés ideológico, entendeu? Há uma briga muito grande entre esquerda e direita. Mas conversando com você, conversando com o Ademir, eu percebo que a ideia de vocês, a forma de vocês agirem, diverge um pouco das instâncias maiores. Não sei se você consegue compreender o que eu estou falando. O que você pode me dizer mais ou menos sobre isso, Vinícius? Ô Marcos, eu não acho que diverge tanto assim, não. Eu não acho que diverge muito assim, não. A gente vê o trabalho de vocês aqui mais em contato com a população. Exatamente. Vocês estão próximos, né? Aqui você consegue matar todas essas dúvidas que você está sanando hoje. Entendi. Você não consegue fazer isso com o Lula. Nem eu consigo, que sou do partido e presidente do partido aqui em Andradas. Eu nunca vi o Lula presencialmente. Entendi. Eu tive uma reunião meses atrás, online. Eu e outros 1000 presidentes de partido do PT do Brasil. Inclusive, só ele nos falou pra gente. E selecionou uns 15 ali pra falar com ele, e eu não estava entre esses 15. Né? Aqui no PT de Andradas, muitos conhecem o Lula pessoalmente. Tiraram foto com ele, porque o Lula já veio em Andradas. 2 vezes, inclusive. Mas eu mesmo nunca vi o Lula, nunca vi a Dilma. Eu vi a Gleisi, que é a presidenta nacional, né, lá em Brasília. Eu conhecia a Gleisi, foi assim, em questão de caciques políticos, né? Políticos de maior abrangência, foi a que eu mais cheguei próximo, conversei, sentei na mesa, troquei ideia, troquei estratégias. Mas assim, o que acontece é que a briga em relação ao cenário nacional, ela é muito mais intensa do que no nível municipal. Aqui no nível municipal tem briga. A imprensa, por exemplo, não vai falar tão bem de mim quanto você pode imaginar. Eu posso fazer qualquer coisa excelente aí, que a imprensa não vai dar a mesma cobertura, entendeu? Como se desse a outro. No nível nacional é pior ainda, porque a luta é minimizar, muito, né? a luta é muito mais, é a luta pelo comando de uma nação, de uma das maiores nações do mundo, com mais habitantes do mundo, que tem, hoje é a 13ª, já foi a 6ª, no passado, pouco recente, 13ª economia do mundo. Entendeu? O problema do Brasil em grande parte, a redistribuição das riquezas. Num mundo de mais de 200 nações, hoje que nós estamos numa situação ruim, nós somos a 13ª economia. Entendeu? Será que se você pensasse em questões estatísticas, tipo assim, se eu tenho
tantos países para me nascer. Eu nasci no 13º mais forte economicamente do mundo. Você foi sortudo ou você foi azarado? Não, acho que nenhum nem outro. Né? Não, eu acho que você acabou sendo sortudo, porque tinha 200. Se você ficasse no 100, era o meio. Você ficou no 13º. Entendeu? Vamos assim. Aí, se você pegar o país nosso, que é que é gigantesco, tem 5 macro-regiões, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte. Você tá na melhor das 5. No Sudeste. É verdade. Aí, se você pegar entre esses estados que compõem o Sudeste, que são 4, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, você está no segundo mais forte economicamente, que, por consequência, é o segundo mais forte da nação. Aí, se você pegar do estado especificamente, você tá na região mais rica do estado, que é o sul de Minas. É abençoado demais aqui, moçada. É justamente isso que eu tô falando. Inclusive, por isso que faz daqui, por exemplo, pouco parâmetro para você enxergar o cenário nacional. Que nem esses dias eu tava falando da situação que está o país com um colega meu. Aí o meu colega lá do Motax falou assim, não tá tão ruim assim não, um monte de gente no bar aí. Falei, cara, você tá em Andradas. Entendeu? Você tá no paraíso, filho. Exatamente. segura aí. Andradas, a cidade é boa. E outra, aqui em Andradas tem fome, tá tendo fome. Nunca tinha visto ainda. Fome em Andradas, tá tendo. Tá tendo. Eu nunca tinha visto, nem na década de 90, nem durante os governos Lula e Dilma. Pela primeira vez eu tô vendo um caos social sem tamanho na cidade de Andradas. Entendeu? O setor social da administração pública não dá conta. É pedido de socorro a todo momento, de cesta básica, de questões essenciais, que nem roupa. Necessidade básica necessidade ali. básica. Traz papel higiênico pra mim. Nossa. É de chorar o momento que nós estamos vivenciando. Isso é, E essa é uma cidade boa. Não, ainda não. aqui em É Minas, o que eu cara. desenhei pra vocês antes. Olha pra você Nós ver. estamos numa região boa, de um estado bom, de uma região do estado boa. Isso aí, inclusive, eu tava conversando com minha família esse dia. Eu falei, a gente às vezes fica muito tempo em Andradas, não sai para os outros lugares, a gente não tem parâmetro para julgar Tem noção nada. ali, cara. Porque a gente, tipo assim, a gente não imagina como é viver, por exemplo, numa cidade igual São Paulo. Que muitas pessoas que a gente conversa, eles falam, cara, São Paulo é totalmente diferente daqui. Tá louco, a São gente Paulo. passa aqui, né, passa aqui na rua, todo mundo cumprimenta, bom, Ô, bom. é gente boa. Opa, vamos? Bom. Ô, agora vai pra São Paulo, ninguém olha na tua cara. Se você não estiver andando Nossa. pelado, ninguém olha de você. Se você exatamente. estiver passando fome, doente, seu braço sangrando na rua, ninguém te acolhe. Esses dias eu fui pra São Paulo de moto. Fui e voltei no mesmo dia. Macho, Eu fui e voltei no mesmo dia, na 150, que inclusive tá parado aqui na porta de vocês. tomara que ainda esteja, né? Tomara, amém, Jesus. Ó, e eu fui lá pra ver o Suplicy e o Haddad. E lá tem praças inteiras de crianças de rua. Não é que tem 3 crianças de rua numa praça. A praça é deles. Não tem um cidadão sem ser eles lá. A praça é forrada de barracas. Barracas e carpete jogado pro chão, onde eles estão enroladinhos. Não tem como não se assustar. Realmente, gente, não tem noção do que... E Andradas é uma cidade que tem... Diferente do cenário nacional, Andradas tem distribuição de riqueza. Andradas não tem fazenda, grandes fazendeiros. Tudo é sítio em Andradas. Isso aí é uma coisa importante, porque demonstra que a terra... na É nossa mais bem cidade, distribuída. dividida. Não existe aquele dominador do todo. É. Tem vários municípios que uma pessoa só comanda tudo. Toda a economia, toda a política. Eu já Cê- trabalhei pra gente assim. É, Eles é influente dentro da prefeitura, Quem eles tem terra tem gerencia. poder, né, velho? Eu já trabalhei pra gente assim. não, cara, tem cidade de latifundiário aí, que às vezes um cidadão comanda 2 municípios inteiros É. dentro de uma área territorial. E a própria pessoa disse assim pra mim, não, eu vou lá na prefeitura, numa reunião, e lá eu falo o que tem que fazer, aonde tem que ir. Sim, Então, assim, eu já trabalhei pra gente desse nível, assim, e ele falou, semana que vem vai acontecer isso, isso e isso, que eu vou lá. E ele foi, e na outra semana que eu passei lá, aconteceu. Aqui em Então- Andradas mesmo, a gente não tem o que a gente chama de Não, aqui elite em Andradas, econômica. Não. Sabe o que é elite econômica? Tem muito pouco aqui em Andradas, dá pra contar no dedo das 2 mãos. Entendeu? Andradas a gente tem uma classe média fortalecida. Entendeu? Que é esses lojistas bem-sucedidos. Gente, elite econômica passa a ser aquele que tem rendas superiores a 50 mil mensal. Entendeu? Quem tá ganhando de 15 para baixo, de alguma forma, é classe média ainda. Mesmo que ele tá acima
Entendeu? Do comum ali. Isso. Nossa, o cara ganha 15 mil por mês. Mas sei ainda que não tem. é uma Mas tá na elite. classe média. Rapaz, gente, classe média, ele não se desloca num Honda Civic, num Camaro, tudo mais. A classe, quer dizer, a elite. A elite anda de helicóptero, entendeu? A elite, ela vai... Dentro da casa dela tem um heliponto, entendeu? E ela vai pra outra cidade, pra São Paulo, Não, de helicóptero. Não muito longe, um colega meu estava me explicando que eles iam viajar pro sul para fazer umas atividades lá, até que não é interessante eu dizer aqui em público. E o colega dele é um desses caboclos da elite. Os que magnatas. As fazendas deles é questão assim de dar um exemplo de Andradas a Paulinha, Isso. de extensão de fazenda. De extensão de terra. De terra, entendeu? Então, para eles ir lá, o que eles fez? Ele saiu de lá de avião, desceu, buscou no avião aqui, no aeroporto aqui de Poços de Caldas, subiram de novo, foram lá, bonitinho, como se você estivesse passando de mototáxi ali e pegando a pessoa ali na rua. Exato. Entendeu? É uma coisa assim, totalmente É fora totalmente da curva. diferente do que nós imaginamos. Diferente de tudo. Aqui começa a ganhar uns 8 conto por mês, já, Já cresce. já vira o paquetão já da Ô, cidade. Vinícius, ó, aí, em relação à esfera de poder, hoje você é vereador, você se imagina em outro cargo da esfera política, um deputado, um prefeito? O que você imagina, o que você espera de você mesmo, O que velho? você almeja, Vinícius, É. pra você? Vamos lá. Eu lembrei agora até de um momento engraçado, né? Vocês lembram do Zina, do Pânico? Lembro. Falava Ronaldo. 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 Brilha Lembra? muito no Corinthians. Tinha uma coisa engraçada, né? Que eles apresentaram o Ronaldo pra ele, né? E era algo todo especial, né? Mas, senhor Zina, olha aqui, você tá conhecendo um fenômeno na tua frente. Você já imaginou? Já imaginei. Já imaginei. A convicção. E, ao invés dele falar o contrário, né? Tipo, não, jamais imaginei. Já mandou. já imaginei. Já imaginei. Eu falo pra você, já imaginei sobre essa pergunta que você me fez aí. Já me imagino, sim, em outras esferas. Eu creio, assim, que tudo No vai... próprio legislativo. No próprio legislativo. Eu gosto muito do poder legislativo. Eu sou um entusiasta do poder legislativo. Inclusive, eu já te adianto aqui que pode ser que o nosso partido não está concretizado ainda não. Mas pode ser que o nosso partido, porque isso vai se definir até março, mais ou menos, tenha candidatura própria de deputado estadual em Andradas. Tenha candidatura própria. Isso é bacana. Aqui em Andradas, por exemplo, por enquanto, nós temos só um pré-candidato a deputado estadual já declarado, né, que é o ex-prefeito. O ex-prefeito de Andradas já se autodeclarou pré-candidato a deputado estadual. Sim. Já foi em TV Andradas, tá falando por aí, né? Inclusive ele pode falar Sim. isso. Você não pode se declarar candidato. Pré-candidato você pode se declarar. O interesse ao cargo. Isso. Não, estamos no caminho disso, né? É tudo vai ser uma Etapas escolha, ali, né? vai ser uma escolha feita de forma coletiva, porque no PT tudo é assim. Não basta a minha vontade, não basta a vontade de agentes políticos lá de cima, entendeu? Basta a vontade da base aqui de Andradas mesmo, que tem aí seus 300 filiados mais ou menos. Mesmo que muitos estejam meio que inativos, nós temos aí mais de 50 ativos participantes. E vai tudo da decisão desse pessoal aí, da nossa decisão de forma conjunta. Vamos ver, que nem eu falei pra você, muitas coisas na política da minha vida aconteceram de forma planejada e muitas de forma não planejada. Vamos ver o que o futuro nos guarda. Que bom, né? Muito interessante. Ô Vinícius, a gente já vai dar encerrado, porque hoje foi um negócio. Foi tenso. Foi tenso. tenso. Durou, e é tudo coisa interessante, cara. Cara, se Que, pudesse, tipo dava assim, pra ficar umas 4 dava horas aqui pra trocando ficar. uma ideia, velho. De leve mesmo. Então, Obrigado, gente. Dá Oxe, na um moral. recado pro pessoal que tá assistindo, falar qualquer coisa. Entendeu? Deixa Um informativo. um informativo. Vira pra câmera, né? Tem Vira contato pra direto câmera com o aí. cidadão. Olha pra câmera. Manda Certo. bala. Agora, né, que tô tendo essa oportunidade de falar diretamente com todo mundo que assiste o podcast Prosa Mineira, eu gostaria de dizer, né, pra você que é eleitor, cidadão em Andradas especialmente, que você não tenha a sua resistência, que você não tenha o seu afastamento indevido, né, que de certa forma é o preconceito em relação ao meu mandato. Porque, embora eu fui eleito por um segmento da sociedade, os 682 pessoas votaram em mim, eu sou uma pessoa, um agente político de mandato aberto
e de fácil acesso. Obrigado, Thiago. De fácil acesso. E então, não se acanhe, por exemplo, eu não vou pedir isso para aquele vereador do PT, não. Porque você não gosta do PT. Porque você não gosta do meu partido, porque você não bate com as minhas ideias, você vai deixar o buraco da porta da tua casa ficando ali por meses, né? Mesmo sabendo que eu tô aqui e tô a seu dispor. Eu gostaria que você utilizasse dessa disponibilidade que eu estou te dando para que você me procure mesmo, converse comigo e consiga, né, solucionar os problemas que são seus. E deixar de lado a questão, né, Idealista. Partidária e tal. e reconhecer o vereador de Andradas, A pessoa que está à que você é, disposição, cara. Sim, né? sim. Muita gente perde, às vezes, a oportunidade por isso. Né? Exatamente. Aquele lá, o único do PT, o único vereador do Lula, de jeito nenhum. O canal aqui, a plataforma tá aberta. Você tem contato direto com a população. Alguém que tiver alguma dúvida, tá convidado a hora que tiver disponível aí na sua agenda e bater agenda com a gente aqui. Vai voltar aqui no nosso podcast, porque foi muito da hora trocar ideia com você, cara. De verdade mesmo. Crescimento muito grande, tanto pro nosso canal, quanto pra própria cidade aí, que tiver atento às suas palavras. Um conteúdo. E lembrando também, né, gente, quem estiver nos assistindo, curta, comente, entendeu? Tem alguma coisa, quer falar com o Vinícius, quer, sei lá, vai comentar nesse vídeo, pode deixar aí e eu vou estar mandando pro Vinícius, encaminhando essas perguntas, vou estar encaminhando os comentários, ele vai estar acompanhando também. Então divulgue, ó, gente, não vai cair o dedo, tá? Se inscrevam também. Se inscrevam no canal, entendeu? Porque esse conteúdo que a gente está passando para vocês, toda a população, é um conteúdo muito valioso, né? Principalmente para mim que queria saber como funciona. Eu mesmo, pra mim, pra mim foi também. muito valioso, cara. Muito bom. Agradeço, Vinícius, por toda essa bagagem que você deixou aqui. Pela experiência pra gente, que você trouxe pra gente tudo aí, isso velho. que você disse. Foi uma honra. Né? Foi E uma realmente, aula né? também, né, Uma cara? aula. Porque assim, Obrigado de coração, a gente gente. vê, crescemos junto, Aham. estudamos, a gente fez muita bagunça na escola e hoje a gente vê vereador, professor, é até um orgulho pra gente ver que representa a nossa cidade. Me representa. Eu posso Assim, falar hoje, você me sim, ó. representa. Muito obrigado, Thiago. É isso aí. Obrigado de coração. Então a gente deixa o carinho do Prosa Mineira pro Vinícius, pela sua presença, pela o aceite de ter vindo aqui, né? Repartido todo esse conhecimento. Então, a gente deixa o nosso agradecimento a E você. também queria agradecer nossos parceiros comerciais do episódio de hoje. Massas Que Delícia, brigadão, Yuri, você é parceiro nosso, valeu, brother. E também Nova Contabilidade, Diegão, brigadão mesmo aí pelo apoio, velho, brigadão mesmo. Tamo junto, hein, galera? Pessoal, então fica assim, episódio 5 do Prosa Mineira. Uma boa noite a todos, muito obrigado. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Nós. Tamo junto, Valeu. é nóis.